últimas notícias do coronavírus na Inglaterra. Fica ligado que a gente vai falar tudo pra vocês o que tá acontecendo nesse momento aqui no Reino Unido. Olá, eu sou a Raquel. E eu sou o Gabriel. E esse é o... Hello. Gente, a gente vai começar agora com as principais notícias aqui da Inglaterra. Uma delas é o que o Boris Johnson, que é praticamente o nosso maior presidente, é o presidente primeiro-ministro, daqui, o primeiro-ministro que toma as decisões. O que ele decidiu, o que ele está falando, está causando muita polêmica. Por exemplo, todo dia, com certeza, eles têm reunião lá no parlamento. Uma que ele resolveu falar ontem, se eu não me engano, é que ele não, por exemplo, não vai acabar com as aulas aqui por enquanto. As escolas vão continuar abertas. Por quê? Só pra deixar claro, a gente tá gravando esse vídeo no dia 17 de março. Isso. Que é o Patrick's Day, né? E é hoje, St. Patrick's Day. St. Patrick's Day é hoje e tudo cancelado, né? Depois a gente faz um brinde aqui, tá? A gente faz um brinde. Voltando ao que a gente estava falando, as escolas ainda permanecem abertas aqui no Reino Unido. Segundo o Boris Johnson, ele acha melhor ficar assim porque tem um pensamento lógico, se você pensar aí. Ele acha que as crianças, como um grande ali meio de transmitir para os adultos, principalmente para os mais velhos, é melhor elas estarem nas escolas estudando, porque se elas ficarem em casa, a tendência vai ser o quê? Os pais podem estar trabalhando, tá? E as crianças, elas vão ficar com alguém, vamos supor que sejam os avós que vão estar cuidando dessas crianças, e aí é que está o problema, as crianças podem passar para os idosos, para os avós, que a gente já sabe, um grupo de risco. Então ele acha que é melhor as crianças estarem ali na escola e a vida seguir normal. O que vocês acham sobre isso? O problema é que muitas empresas não estão deixando os funcionários irem para casa, né? Muita gente está lidando com o público, shopping, né? Subways, né? Digamos, né? Essas fast food, onde vai muita gente, supermercados. Então, assim, ele tá querendo conter o risco dos idosos, mas a outra parte da população tá trabalhando e tem um risco muito grande também. Então, assim, até que ponto proteger certas pessoas, mas não outras também. Então, tá um grande debate aqui. E eu acho que também eles estão levando um pouquinho assim nas coxas, porque daqui a pouco vem o grande feriado de Páscoa. Então eles estão querendo que as crianças ainda, as escolas permaneçam abertas até o feriado, né? Que vai ter, não sei se é uma semana ou 2 semanas. E aí eles vão talvez emendar, entendeu? Vão dar mais férias aí a partir desse período. Outra coisa que o Boris Johnson está falando, por exemplo, que ele falou não. Ele meio que já decretou assim para as pessoas, por favor, evitem aglomerações, não saiam de casa, não vão em eventos sociais, evitem de sair de bares, discotecas, não vão pra night, basicamente. Mas não fecha os pubs, né? Ele falou que não tá proibindo nenhum estabelecimento de fechar, mas que as pessoas não vão, né? E a lei justamente o contrário, né? Que nem aquela piadinha do não conta segredo pra ninguém. O que a pessoa faz? A primeira coisa que ela vai fazer é contar. E é o que ele falou. Não vão aos pubs, não vão para os bares. Em pleno St. Patrick's Day, né? E claro que as pessoas vão ir, né? Então, assim... Não, eu acredito. Tá chutando e vendo no que dá, né? Só que, infelizmente, a gente sabe o resultado disso. Eu acredito que nem isso seja problema assim, na minha cabeça. Ou as pessoas de repente vão ignorar e vão continuar saindo. Mas se as pessoas realmente acatarem a decisão dele e não começarem a sair, e principalmente pelo fato que ele não decretou e não falou para os estabelecimentos fecharem. Então imagina o cara, o dono de um pub, que escuta isso, ele tá... o primeiro-ministro falar para as pessoas não saírem, então as pessoas não vão sair, e o pub dele vai ficar vazio. E aí, como é que fica? Como é que ele vai ter lucro com isso? Vai perder, só que você tem que pensar que é um dono no pub aqui, um dono do pub ali, mas são 100 pessoas indo naquele lugar, 200 pessoas indo naquele lugar, infectando mais 200 pessoas quando ela volta pra casa. Então, é uma reação em cadeia, entendeu? Até que ponto vale você ter um pouquinho mais de dinheiro por conta de
de um estabelecimento, mas ao mesmo tempo infectando todo um sistema que vai acabar os remédios, os hospitais vão ficar cada vez mais lotados, muita gente vai morrer. Não, daí Então, é que eu tipo questiono se não tá na hora de começar a fechar tudo. Porque Então. eles vão. A Inglaterra, por exemplo, vai ter que chegar a algum ponto de pessoas com um número de pessoas muito infectadas para começar a fazer igual a Itália fez e a França está fazendo ele agora. falou, na verdade, É isso que né? ele tá. As pessoas estão muito assim se perguntando qual é a estratégia realmente do Boris Johnson e da Inglaterra de lidar com isso, porque as fronteiras também não estão fechando todos aqui. fechados, praticamente todos os países já tomaram medidas drásticas e o Reino Unido é o único ainda que tá, vamos ver no que vai dar, né? Então é uma situação muito delicada, tipo, será que o mundo inteiro tá errado e só a Inglaterra que tá correta no meio de como combater o vírus? Ele é uma pessoa muito polêmica, né? A gente sabe disso. Quem conhece o Boris Johnson, ele fala muitas coisas assim que deixam a gente de cabelo em pé. Uma coisa que eu vi que ele falou assim há um tempo atrás, eu não sei se de repente ele se arrependeu ou vai mudar de ideia, é que ele acha que as pessoas realmente têm que pegar. Quem vai pegar, vai pegar. Ele até fez um apelo assim para as famílias que muitas pessoas vão morrer, né? Familiares. Então é melhor que as pessoas peguem e continuem a vida normal. Ele falou que, infelizmente, muitos familiares vão perder um ente querido. Imagina você ouvir uma notícia dessa com alguém já doente do teu lado, sabe? Tipo, muito insensível. Lógico que é uma realidade, mas, assim, para um primeiro-ministro, né? O que ele tem que fazer? Acalentar a população. E justamente o que ele fez foi o contrário. Então, é muito complicado, né? Mas, né, não muito diferente, como também o nosso amiguinho aí, né, o Bolsonaro também tá dando o que falar no olha Brasil, a diferença, né? de comportamento, né? O que o Bolsonaro, gente, acho que precisa colocar ele numa camisa de força, literalmente, porque, tipo, a pessoa não tem condições para presidir o Brasil. Ele, né, teve o teste aí, negativo, porém vão repetir o teste nele e não é esse o caso. Na verdade é o segundo teste, né? Porque o primeiro deu positivo. O segundo negativo, então acho que é o terceiro ainda vai fazer. O filho dele foi lá na Fox News, falou que realmente ele tinha sido infectado e depois ele desmentiu. Tanto agora ele simplesmente não acatou a medida dos médicos, que é para ele ficar isolado e devido às circunstâncias de todo mundo, não é só o presidente, de ficar isolado. Povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Ele pegou e foi na manifestação que teve aí em Brasília, tipo no Congresso, pegou, deu high five para as pessoas, pegou o celular delas, tirou a selfie e cumprimentou as pessoas. Bom, a realidade é que, tipo, se a gente vê que o pessoal que foi na manifestação começar a morrer e ele vir dizer que ele não tá infectado, já tira isso como prova dos 9, né? Porque... Olha só o que ele falou. No dia 12 de março, em rede nacional, nossa saúde de nossos familiares devem ser preservados. O momento é de união, serenidade e bom senso. E de repente esse cara esse tal de presidente aí, gente, que, né? Enfim. Foi. Ai, Jesus amado. A gente só queria falar que praticamente os dois são iguais, né? Porque um tá infectado, mas tá falando assim, que todo mundo morra. O outro tá infectado até então ou não, a gente não sabe, e vai lá, infecta mais um monte de gente que, independente são que suporta, como fala, que apoiam ele ou não, ninguém quer morrer, ninguém quer que as pessoas morram. Essas pessoas têm familiares que não concordam com medidas do Bolsonaro, e essas pessoas que vão sofrer também. Não, pra falar a verdade, tem diferença também, similaridades entre os dois, só pra tocar um pouco no assunto. O Bolsonaro chegou a falar que é uma grande fantasia, né? Esse negócio do coronavírus, que é uma grande estratégia da China para... O mundo todo tá errado, ele é o que tá certo, né? Como sempre, né? Isso. Enfim, a gente só queria falar disso, né, dos parlamentares, né? Como a gente é brasileiro, a gente tem que comentar sobre as similaridades do Bolsonaro com o Boris Johnson. E também uma outra grande autoridade aqui, né, que é a Rainha Elizabeth, né? Ela também já foi... A Bebete, eu gosto de chamar ela de Bebete. Pra descontrair um pouquinho, gente. A Bebete, ela saiu simplesmente daqui do Palácio de Buckingham, ela foi embora. Mas também ela foi embora pra onde, né? Pra Windsor, que é 1 hora daqui de Londres, mas enfim. Pra uma das grandes propriedades dela, né? Entre milhões que ela deve ter por aí. Onde
A Meghan Markle vivia, não? Meghan Markle? Eu sei que É o eles castelo casaram de lá. Windsor. É lá que eles estavam fazendo a Eu sei que reforma. eles casaram. E ela decidiu ir pra lá, com certeza, né? O grupo Enfim, da comitiva dela, porque É. lá tem menos funcionários. Então ela decidiu fugir do centro de Londres, que é onde está ocorrendo e é um muito. casal de idoso, né? Independente da importância dela, é um casal de risco, né? Tanto ela como ele, Ela né? só Eles são- despachar todo mundo do Palácio de Buckingham e ficar lá sozinho. Já E pensou quem que vai mandar o delícia? chá delas? Ficar lá, Ai, que ela com poucas pessoas, com os fantasmas de lá, né? Assombrando ela. Ai, Jesus. Tá, uma coisa aqui que é super falada e que eu acho que é mais ou menos a reação do Bolsonaro e do Boris Johnson é a situação do mercado financeiro, né? Eu acho que essa estratégia de adiar as medidas é para simplesmente satisfazer o mercado financeiro, né? A gente vê muita variação na economia hoje em dia, a bolsa de valores aí em queda no mundo inteiro, tá muito instável economicamente, né? Dólar em alta, tudo isso no Brasil. E aqui na Inglaterra teve um corte do banco dos juros, né? Eles decidiram aqui, o Banco da Inglaterra, cortar os juros pela metade para ficar na taxa de 0,25%. Ao redor de 0,25%. Ao redor, né? Exato. Então... E além disso, falando em mercados, né, que é financeiro, a gente vai falar da situação dos supermercados aqui. Nós somos pessoas, graças a Deus, que, né, comemos, estamos vivos. Né, estamos com saúde. E temos que se alimentar muito bem, né, comer saudável. Então a gente vai procurar nos supermercados aquelas coisas que todo mundo está querendo procurar. Frutas, legumes, verduras, um arrozinho, carne. Isso está faltando bastante. Né, Raquel? Conta um pouquinho o que você vê aí no supermercado. Aqui, por exemplo, você vê que, tipo, muito leite, né? Geralmente, para as pessoas que têm como que fala? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose, elas não tem mais nada. Não sei se são eles que estão comprando ou se são os veganos que estão comprando. Não, eu acho que... porque tem muito... Eu acho que tudo isso, não é o meu caso, eu não sou intolerante, mas eu acho mais saudável e adotei a prática de tomar leite, tipo leite de soja, leite de coco, leite de arroz, leite de amêndoas, que tem muito aqui, tá? Nunca foi um problema achar, só que agora as pessoas estão comprando muito. Fraldas também, eu vi, assim, que geralmente eu vou no mercado, fica entre... a prateleira dos bebês e atrás das bebidas, assim. Eu nunca tinha visto, assim, do outro lado da prateleira, porque sempre teve muita coisa. A gente começa a perceber as coisas que estão sumindo agora pelo nível de prateleiras vazias, assim. A gente olha o que tem, assim, de um corredor vazio. A gente acabou de ir no supermercado aqui também comprar umas coisas, porque a gente, né, vai comer alguma coisinha. E não tinha... por exemplo, brócolis, frutas, orange, né? Tipo laranja, muita banana, carne cheese, muito steak. vazio, arroz e macarrão, nem pensar. Que você enlatado, acha? que é geralmente o que os ingleses comem muito, não tem Porque nada. é uma coisa que você pode deixar, as pessoas querem estocar como se fosse realmente uma guerra, né? Ali são coisas de bens, coisas duráveis. Então, tipo, lataria é uma coisa que acaba rapidamente. Eu mesmo não encontro sardinha, atum, eu procurei milho, ervilha. creme de leite, não tinha. A sorte que eu tinha um aqui em casa ontem que eu nem sabia. Hoje, sinceramente, eu senti, assim, que as coisas mudaram da semana passada pra essa semana, que é literalmente o que hoje é terça-feira, mudou muito. Na semana passada a gente tava, não, imagina, a gente acha coisa. Eu já percebi ali na minha área, em Brixton, que desde a semana passada já tava faltando muita coisa. Agora as pessoas estão falando, aqui no meu bairro tudo bem, aqui. Não, mas... né? Porque Londres é muito grande, lógico. Então, eu não vou sair do meu lugar, né? Pra ir em outros lugares comprar. Sim. E a tensão, hoje a gente sente a tensão, assim, no ar. Semana passada ainda não, mas essa semana, assim, você vê que realmente as pessoas estão mais preocupadas, as ruas já estão mais vazias, as pessoas não estão saindo muito. Então tá uma situação meio... as coisas estão mudando realmente por aqui. Um outro tópico importante que a gente vai falar aqui é do basicão que a gente já sabe, mas é sempre bom lembrar, gente. Isso são recomendações que veio do NHS, que é o nosso SUS daqui. O que a gente precisa saber? Olha só, essas são as dicas do
SUS daqui, o nosso As NHS. ordens. Né? Você tem que ficar em casa se você tiver sintomas do coronavírus, que são principalmente... Principalmente a tosse, né? A tosse é o fator principal. Se você tá tossindo repetidamente e... É um sinal aliado com a febre alta. Se você alta. tiver, colocar a mão nas suas costas ou no seu peito e sentir quente, tiver febre, calafrio, pode ficar já não em precisa casa, nem tá? ligar pro NHS. Isso, eles apelam para vocês, porém, quando sentirem isso, não irem para o GP, que é o que a gente fala aqui, o postinho de saúde, ou farmácia, hospital, para não irem, tá? E ficar em casa, se você mora sozinho, ficar em casa 7 dias. A quarentena não é de 40 dias, gente. A quarentena é de 7 dias a 14 dias. Se você mora sozinho, o NHS recomenda que você fique 7 dias, que é aí onde os sintomas podem se agravar ou desaparecer. E se você mora com alguém, 14 dias, porque de repente você se cura, mas a outra pessoa que tá morando ali, não. Então, assim, é o tempo que pode vir a aparecer e desaparecer os sintomas, tá? Então eles apelam, gente, para vocês não ligarem, quem tá aqui no 111, no 111, para falar que vocês estão em casa, né? Se vocês tiverem algum desses sintomas. Você não precisa ter o teste, ser testado por coronavírus se você ficar em casa. Agora, o tanto tempo que para ficar em casa a Raquel acabou falando, tá? E se você vive com pessoas de 70 anos ou mais, que tem, tipo, algum caso mais grave, né? Que tem algum tipo de doença, tipo, sei lá... asma, problemas respiratórios, né, em alguém geral. com câncer que já tá com tratamento de pneumonia, câncer, alguém que tenha um sistema imunológico fraco, ou uma grávida, por exemplo. Você tem que tentar ficar longe deles, entendeu? Por mais de 14 dias. Então tem que haver um isolamento. Porque você pode estar com vírus, mas não sentir nenhum sintoma, entendeu? Exato. Porque o seu sistema imunológico está fortalecido. Mas uma vez que você encontra essas pessoas, eles podem pegar imediatamente. E infelizmente eles pedem, né? Uma coisa absurda. Mas se vocês tiverem que ficar na mesma casa, para vocês evitarem de ficar juntos, no mesmo cômodo. Isso é uma situação difícil, mas é o que está acontecendo realmente, tá? Você liga para o 111 ou usa o site online no NHS se você não conseguir ficar em casa com esses sintomas, tá? Se tiver. Principalmente se estiver se sentindo bem pior, se começar a piorar. Principalmente se você estiver sozinho, né? E se você não melhorar depois de 7 dias, entendeu? Aí você vai ligar depois de 7 dias, tendo os 2 sintomas que a gente falou, para o 111 e você vai ter advice, vai ter conselho deles. Isso até vale para o Brasil também, porque o SUS no Brasil também é super lotado. Então, se você adotar essa quarentena de 7 dias ou de 14 dias, vê que não melhorou, aí sim você vai lá no postinho de saúde, evita ficar perto dos idosos. Então, praticamente vale a mesma coisa, né? O que fazer? Então, gente, tem os do's e os don't do's, ok? Do's, aquela coisa que a gente já sabe. Lave a sua mão frequentemente, por mais ou menos 20 segundos, com água e sabão. Sempre, gente, lava toda hora que você lembrar, tipo assim, entrou na sua casa, no seu trabalho, né? Usar o gel, álcool para, né? Sanitizar, Lava a mão, não fica cumprimentando as pessoas também, isso, né, abraçando, né, evite contato físico. Cubra a sua boca ou o nariz na hora de espirrar, ou de repente coloca aqui na sua manga para espirrar, tá? Para você, tipo, não ter aquela coisa de fluidos, porque é assim que a gente pode também pegar, conversando com as pessoas. Eu e a Raquel, a gente tá aqui, mas a gente conversa bastante um com o outro sobre a nossa rotina. A realidade é que a gente não sabe o que acontece. Na verdade, talvez essa seja a última vez que a gente esteja gravando junto. A gente vai fazer vários vídeos essa semana já pra ficar estocado no canal pra vocês. A gente já fez vários vídeos a semana passada, quando a situação tava, né, não tava tão ruim, sobre outros temas. Tá vendo que tá e agora difícil. a gente vai armar uma estratégia e vai falar pra vocês o que a gente vai fazer daqui pra frente. Porque o Gabriel não mora aqui perto da minha casa, então, assim, é perigoso pra ele pegar ônibus e tal. Então, tipo assim, a gente tá evitando ao máximo. Isso. Né?
E Voltando a gente não aqui- tem os sintomas Isso. também. Por isso Voltando que a gente se aqui viu agora hoje. as coisas que você precisa fazer, que é recomendada pelo posto de saúde daqui, é colocar imediatamente os seus lencinhos no lixo, certo? E lavar a mão logo em seguida. Não ande com lencinho por aí. Tem É. muito idoso que anda com lenço, não é tipo Aquele- descartável, aquele aquele lencinho que você lenço de coloca algodão, aqui. né? Isso, gente, pelo amor de Deus, não existe Não mais, deixe, tá? tomem deles. Ah, não fique com pessoas que você acha que tem os sintomas do coronavírus, ou Não mesmo vai de pra uma passeata gripe. do Bolsonaro. Exato. Somente viaje em transporte público se você precisar. Trabalhe de casa, se você puder. Muitas empresas estão aderindo, se podem, Sim. a esse sistema de pegar e falar para a pessoa trabalhar de casa. Isso a gente tá falando pro público do Brasil e daqui, porque tem muita gente que assiste a gente aqui Em geral, também. Então, sim. por favor, gente, tomem cuidado, né? Proteja as pessoas que vocês amam, né? No Brasil também, porque a gente vai vencer essa batalha aí. Isso, é uma fase difícil. Sinceramente, a gente não sabe quando vai acabar. As pessoas não têm previsão de quando vai ser o ápice. Tem gente que fala que é em abril, tem gente que fala que é 2, 3 meses. Eu já ouvi falar que até é muito grave, até 2021, eu não sei o que falar. Eu trabalho com eventos aqui, só para fazer um adendo da nossa situação em particular. Todas as empresas que eu trabalho, os trabalhos foram remarcados para setembro, muitos cancelados, né? E eles estão falando que em 2 meses, mais ou menos, que a gente vai ver a situação. Então, meio que a gente tá se preparando para 2 meses, assim, em termos de trabalho, né? Tipo, guardar dinheiro, não ficar gastando muito. Tudo isso, assim, para quem trabalha com eventos. On aqui, por that exemplo. note, né, falando sobre isso, aqui é o que justamente o NHS fala: evite atividades sociais, como ir ao pub, restaurante, teatro e cinema. Já por isso que as pessoas não vão conseguir trabalhar, porque as pessoas também não vão mais ir a esses lugares, por recomendação. Eventos de pessoas, grupos de pessoas, muito grandes a gente já sabe. E simplesmente use o telefone, os serviços online ou aplicativos que o GP tem aqui, que o NHS tem, para você contactar se precisar, para esclarecer alguma dúvida. Agora, as coisas que não é para fazer de jeito nenhum, tá? Que é recomendado pelo site do NHS. A gente vai colocar aqui o site, tá? De onde eu tirei essa informação. Não tocar os olhos, nariz ou boca, tá? Com as suas mãos, principalmente que você tá andando Mesmo por aí. que você passou álcool, você nunca sabe se Isso. você matou completamente o vírus ou não. Não tenha. Não pegue, gente. Não é hora de convidar a gente para ir para casa. Então eles falam aqui: do not have visitors to your home. Não chame as pessoas para te Dá uma parada aí visitarem. no Tinder, Incluído no Grindr. família e amigos. Não é nem tipo assim, essas Não, coisas mas mais. sim, muito né? mais... Porque a pessoa tá lá Exato. sozinha, né? Quer uma distração, não vai rolar. E uma informação importantíssima, só para acabar aqui o que o NHS está falando. Eles vão contactar você até o dia 23 de março de 2020, que é agora, a semana que vem, né, Raquel? Que dia que é hoje? Hoje é 17 de março. Segunda-feira. segunda. Segunda-feira que vem, o NHS fala que vai te contactar, especialmente se você, particularmente, está com risco grave de ter pego a doença. Porque eles já devem manter um conta das pessoas que estão ligando ali para saber para quem precisa ligar ou não para atender mais rapidamente ali, certo? E você vai receber informações adicionais específicas sobre o que fazer. Então não se preocupa que é isso que eles estão falando. Dia 23 você vai ser contactado, quem já ligou, para saber o que Eu fazer. espero que a situação no Brasil também, as medidas sejam tomadas, né? Continue fazendo a sua parte. A gente espera que a saúde pública, né? O sistema público de saúde e os parlamentares brasileiros também tentam proteger ao máximo a sociedade brasileira, como a gente também espera isso do Reino Unido, né? Porque praticamente a situação tá um pouco parecida com a do Brasil, sim. Então, gente, não pense que é só no Brasil. Não, que eu acho os que o mais parlamentares- importante é a gente ter, por incrível que pareça, escutar o que está sendo falado pra gente. Não é à toa, tá? Que a gente está tendo informações do governo a toda hora do que fazer. Não ignorar isso, principalmente no Brasil, que as pessoas estão indo em praia. E a gente ter fé, rezar
por tudo que tá acontecendo, para as coisas melhorarem, para ter, tipo, né, boas... É assim, é Deus aqui de um lado, né, a Bíblia que seja, e o álcool em gel do outro lado, gente. Porque ciência e religião tem que andar junto nesse momento, tá? Não ignora, porque tem muitos casos de religiosos também que estão achando que não é verdade, que tá acontecendo. Não vai na ideia do Bolsonaro. Os cientistas estão aí 24 horas por dia nos jornais falando sobre o assunto. Outra coisa que a gente também tem que falar é assim, e agradecer muito pelos jornalistas, porque eles são os que, assim, óbvio que muita gente está sofrendo, mas eles estão, assim, numa área de risco muito grande, porque eles estão cara a cara com a situação, eles não estão dormindo, a gente sabe de tudo isso, às vezes a gente até não aguenta mais falar disso tudo, porque tem muita gente trabalhando non-stop, né, sem parar, para que a gente fique informado, tá? Então, valorizem o jornalista, o pessoal, né, os cientistas e principalmente o pessoal, do pessoal da área da saúde, os né? médicos que estão pegando, muitos deles na Itália, que têm que literalmente assim, ó, resolver quem que vai ficar, quem que vai ter assistência, quem vai morrer, quem não vai. Eles estão numa situação super crítica. muito Então, ó, triste vamos lá. torcer e vamos rezar para que a gente contorne essa situação. Então tá, gente, a gente é aquilo que a gente falou, Bíblia na mão se você é uma pessoa religiosa, o álcool em gel na outra, fica dentro de casa se você puder ficar, e se você tá trabalhando, dá uma força, dá uma chamada aí, joga umas indiretas pro patrão aí, tipo, não tá dando, também tô precisando ficar em casa, cuidar da minha família. E vamos que vamos, né? Juntos e fortes, lutando para que toda a nação... A gente vai vencer essa batalha, com certeza, vencer, tá? Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.